coordenação teórica deste grupo focal, que é focado na teoria da psicologia eleitoral, é composta por 3 áreas de saber. O Dr. Fernando Campos, ele é coordenador do mestrado da Universidade Lusófona de Lisboa, e ele estará focando essa nossa discussão do ponto de vista político, por ser essa a sua área de saber. Temos a Lourdes Vigato, que é psicóloga de profissão e atuando no mestrado de ciência política, justamente na área da psicologia política. E eu, Maria Leonardo, da área de antropologia, estou focando a minha argumentação e também a minha discussão no campo próprio da antropologia política, de forma que, nessas 3 áreas do saber, da psicologia política, da antropologia política e da ciência política, ela própria, nós estaremos fazendo uma compreensão do contexto psicológico, do contexto cultural e do contexto comportamental que a política brasileira está fundamentada. Nós estaremos investigando essa problemática da democracia, do voto, das eleições, mostrando como é o brasileiro na hora de eleger, na hora de votar, como que uma decisão é travada nas urnas eleitorais e qual o poder da comunicação política, da mídia, do marketing político para envolver esse brasileiro numa dinâmica comportamental na qual ele vai travar uma decisão democrática fazendo uso do voto como um direito do cidadão. E tanto estaremos abordando também a questão de relações de poder. Como que o poder político, como que a máquina política, ela entra nesse cenário da comunicação política, do marketing político, extraindo o melhor do brasileiro nesse momento vulnerável até então, aonde ele precisa de fazer uma decisão consciente, mas sobretudo com certa impulso, né? Com certo contorno da comunicação, da mídia, da TV, que vai de certa forma influenciar a decisão de voto do eleitor brasileiro. É nesta perspectiva que conduzimos esse observatório político, esse laboratório de psicologia política, explorando o foco específico da psicologia política, da antropologia política e do saber pleno da ciência política. A área da ciência política é uma área que tem como objeto de estudo principal o poder. Como é que o poder é adquirido, como é que ele é gerido e como é que ele é mantido. É evidente que para que este poder possa ser gerido, possa ser mantido, é necessário nós perspectivarmos aquilo que tem influência nessa gestão e manutenção do poder. E é necessário também perceber que poder político é que nós estamos a falar, em que contexto, em que condições, em que região é que estamos a falar de poder, porque a noção de poder não é encarada da mesma forma em todos os lugares, consoante o tipo de regime que temos, o tipo de país que temos, a forma de obtenção do poder, assim esse poder também é gerido. E isso é importante nós termos em conta que para esta gestão do poder intervém, e estamos a falar de modo particular nos países onde existe a democracia participativa e representativa, é evidente que é importante perceber como é que, numa democracia, aqueles que conferem o poder aos políticos eleitos, como é que eles se comportam? Qual é o comportamento do eleitorado face aos potenciais eleitos? E como é que aqueles que são eleitos se comportam perante o eleitorado? É evidente que estas duas rúbricas têm muita importância para o exercício e manutenção do poder. O poder é algo que é efêmero,
Portanto, na democracia o poder não dura para toda a vida, não deve durar, porque senão não estamos a falar de democracia. O poder goza também daquilo que muitas vezes se designa de alternância política, para não criar vícios. Não é? Quando se está há muito tempo no poder, pode haver a tentação de se criar vícios por estar há muito tempo no poder. E, portanto, o comportamento político é extremamente importante. É extremamente importante porque isso pode condicionar, inclusive, até a própria vontade do eleitorado de participar no processo eleitoral. E para que os políticos possam ir ao encontro do eleitorado e para que esse encontro possa ser o mais proveitoso possível, é evidente que intervêm aqui algumas variáveis, como é o caso, por exemplo, da comunicação política, como é o caso do marketing político. Estas duas peças são importantíssimas para esta relação entre eleitor e eleito, ou vice-versa. É importante, não é? A comunicação política é extremamente importante. E o marketing político é também extremamente importante, porque ajuda a que a comunicação política passe. Para isso, muitas vezes, os políticos recorrem aos mídias. Os mídias são um grande aliado dos políticos. Mas também podem ser perigosos para os políticos. Porque os mídias são importantes para a construção do político, mas também, se for para destruir o político, também desempenham essa função. E, portanto, é importante perceber que o marketing político é um importante aliado da comunicação política e os mídias são importantes aliados do marketing político. É evidente que a mensagem, a comunicação, chega mais depressa ao potencial eleitorado se tiver um apoio forte dos mídias. Um candidato que tenha menos apoio dos mídias tem menos possibilidades de que a sua mensagem chegue a mais gente, não é? Que a sua mensagem seja mais eficaz. Desde que a mensagem seja boa, seja interessante, mas se não tiver apoio é muito mais difícil. E é importante também nós percebermos que nesta questão do poder e das relações de poder, todos os intervenientes no processo de aquisição de poder intervêm também nestas relações de poder. No caso do candidato A, do candidato B, o que é a oposição, o que é o governo, o eleitorado, os mídias, todos são importantes para estas relações de poder, porque todos eles têm uma intervenção, menor ou maior, nestas relações de poder. As relações de poder não é só entre os políticos, está bem? As relações de poder estabelecem-se também entre o político, quer o que está no poder, quer o que é candidato a estar no poder, e o eleitorado. Até porque o político que está no poder ou que quer chegar ao poder, ele também é eleitor, ele também vota. Portanto, o político tem aqui assume aqui uma dupla função. Não só ele pode ser eleito, como ele também elege. Então tem esta dupla função. É eleitor e é eleito. Os políticos, quando se candidatam a qualquer cargo, também vão votar. Mesmo que votem neles próprios, né? Também vão votar. E, portanto, tem aqui esta dupla função. Portanto, é necessário perceber que nestas relações de poder intervêm todas as questões que eu aqui enumerei e outras que não enumerei, mas também intervêm, e é importante perceber a relevância do comportamento político. Só assim nós conseguimos perceber melhor porque é que a tendência eleitoral foi assim ou foi desta forma. É necessário perceber o comportamento político. Como é que o eleitorado se comportou assim? Porquê é que habitualmente vota assim e agora votou desta forma? E, portanto, é importante perceber para quê? Para que no próximo ato eleitoral, depois de se estudar e perceber o que é que falhou, não se cometam os mesmos erros. Ou se o mesmo candidato que teve menos votos quer tornar a candidatar-se, vai ter que ver o que é que falhou, o que é que não devia ter falhado, ou o que é que embora não tivesse falhado, não foi com muita intensidade, e começar a aumentar a intensidade, para que no próximo ato eleitoral isso não se repita e ele possa beneficiar dos votos que perdeu. Estão a ver? Portanto, quando se fala em poder, que é o objeto, pode repetir, da ciência política,
Existem muitas variáveis que intervêm nessas relações de poder, não é? E na manutenção do poder. Agora vamos ouvir o pronunciamento da psicóloga Luísa Figato sobre a sua área, que é a psicologia no comportamento eleitoral. Então, a psicologia política, né? Como ela se dá na decisão da procura da decisão do voto, né? Como que as pessoas fazem isso, né? Por que tenho que votar nesse ou naquele? Né? Qual partido é melhor? Que comportamento é esse? Como se chega a essa decisão? Quando eu posso votar no A ou no B, dentro de todo um contexto da relação de poder também, né? Como eu chego nessa teoria, né, política contemporânea, que eu tenho que buscar as práticas, eu tenho que saber do eleitor que comportamento é esse, por que essa decisão, como ele chegou na decisão do voto. Né? Essa é a maior questão da psicologia política hoje. Então você procura essa comunicação, essa cidadania, você procura todo um contexto onde você amarra toda a ciência política, é claro, né? Para que você consiga entender por que votou no A e depois votou no B. Ou como o doutor Fernando falou, né? O que aconteceu que ele perdeu esses votos, né? Para que ele não perca, aquele político não perca novamente esses votos. Ele também é um eleitor. O que ele deve, ou como ele deve, né? De que forma o saber e o poder para que ele tenha uma melhora nessa decisão do voto. Eu acredito que é o melhor. Pois também pode ser interpretado em níveis culturais. Sabemos que existe um estilo mineiro de fazer política, por outro lado, existe um estilo baiano de fazer política. E podemos pensar também que esse comportamento eleitoral, ele assume a cultura própria de comunidades interioranas da Bahia, ou comunidades rurais do Maranhão, ou comunidades de Roraima, ou até do interior de Minas Gerais e das grandes metrópoles urbanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, ressaltando que, além, né, do comportamento psicológico, existe também um comportamento cultural no ato de fazer política e também no comportamento do eleitor. Por trás do voto existe também uma cultura própria de cada região e de cada localidade. Queremos deixar a palavra para os colegas, acenem, por favor, né? Quem gostaria de pronunciar? Professor. Vamos ouvir o José Paiva. Nós vamos falar um pouco sobre a democracia brasileira, que vem se consolidando a cada dia que passa. Nós vimos o doutor Fernando falar que uma democracia de 30, 40, 50 anos é uma democracia nova, né? E no Brasil não é diferente, nós estamos aí, desde que voltou o regime democrático, depois da ditadura militar, e um exemplo disso foi a consolidação da democracia agora nas eleições de 2014, onde tivemos de tudo nessa eleição. Tivemos comoção, tivemos vai e vem de candidato, mudança de cenário naquele momento, onde um candidato que era o terceiro substituído chegou a ser primeiro em alguns, a sua substituta chegou a ser primeiro em alguns momentos. Governadores que estavam entre os últimos colocados terminaram ganhando a eleição com quase 70%, ou para ser mais exato, 68% das intenções de voto. Então, o nosso eleitor, ele foi, no caso de Recife, lá no Pernambuco, a comoção terminou por decidir aquela eleição, com a morte do então candidato Eduardo Campos. O mesmo não aconteceu com a Marina Silva,
substituta, porque a mesma não teve propósitos firmes durante a campanha. Ela vulnerou muito durante a campanha e isso terminou levando para o terceiro lugar. O Aécio Neves, do PSDB, a polarização entre PT e PMDB, ela se dá desde 1994, quando se elegeu Fernando Henrique Cardoso. E isso a gente tem visto que de lá para cá não teve espaço para nenhum outro partido. Isso vem polarizado até dias atuais, né? Quando se tentou quebrar essa polarização, não foi possível, né? Porque a Marina, ao invés de ir para o segundo turno com Dilma Rousseff, terminou ficando no caminho, e quem foi para o segundo turno foi Aécio Neves. E mais uma vez eu quero aqui afirmar que a democracia, que o processo eleitoral ratificou o processo democrático, porque a diferença foi muito pequena entre Dilma e Aécio, e por ser pequena, o Aécio entendeu que poderia entrar na justiça, poderia reclamar, e ele tentou-se, o que se tentou naquele momento foi um terceiro turno de eleição, coisa que não está previsto na nossa Constituição. Nós temos o primeiro e segundo turno, e eleição e reeleição, nada mais que isso. E ouvi do ministro Dias Toffoli, quando ele disse: eu conversei com os demais ministros e não haverá um terceiro turno nas eleições. Então eu acho que isso é uma afirmação da democracia brasileira. Obrigada. Celisângela, vamos ouvir José Sodré, por favor. Dentro do contexto político, de modo especial, falando cientificamente, o termo democracia ele deriva do grego, que quer dizer governo do povo. E nós estamos presenciando isso diante da sociedade no Brasil, no século XXI, após um prévio amadurecimento do povo, se é que assim podemos chamar. Até o presente momento, nós já tivemos aqui governo republicano, primeiro monárquico, agora nós estamos aí com a dita democracia, como bem falado aqui nas aulas anteriores. E o povo, como sempre, está usando a razão, a racionalidade. Os meios de comunicação, eles têm contribuído de maneira ímpar para essa conscientização. É claro que dentro de uma vertente, vamos dizer assim, comumente falando, isso às vezes é bom, isso às vezes atrapalha dentro do cenário político. Mas nós não podemos descartar a importância dessa ferramenta que são os meios de comunicação, de modo especial a internet, os celulares, porque é através desse jogo de trocas de informações que nós podemos conhecer de fato quem são os políticos e quais são os verdadeiros projetos que esses políticos têm para oferecer para a nação. De uma forma ou de outra, nós vamos percebendo qual é a verdadeira política que nós temos e o que o povo quer. Um governo democrático, vamos dizer assim, de maneira que o povo entenda, é o governo que manda, o povo dá as coordenadas. Nós sabemos que por trás desse governo, por trás dessas manobras políticas, existe uma rede de poder muito grande. Nós não vamos fechar os olhos para isso. Nós também sabemos que um governo democrático, ele implica uma série de situações a serem pensadas, a serem refletidas, para que a nação não saia perdendo
dentro deste emaranhado de situações que muitas vezes nós nos encontramos, que é o eleitor que não sabe votar, o eleitor que não conhece os projetos, o eleitor que não conhece o que é uma questão de legenda, um eleitor que vai lá votar porque é obrigatório. Então nós temos uma série de questões a serem levantadas. Mas nós podemos dizer com muita clareza, eu particularmente, que esse ano de 2014 foi uma das eleições que mais me encantaram. Teve muito embate, teve muita crítica positiva e pejorativa, pessoalmente, por meio dos debates nas televisões, por meio dos rádios, acusações agressivas, mas isso tem contribuído sim para o amadurecimento da democracia. Nós não podemos subestimar o nosso povo. Nosso povo, eles têm sim razão em muitas coisas. Tanto é que, como o pai estava dizendo, houve uma reviravolta muito grande dentro do cenário político. E tudo foi muito assim bem costurado, porque senão quem estava no poder não continuaria no poder. Então, democracia, governo do povo. Isso se afirma cada vez mais dentro da nossa nação. Vamos ouvir o pronunciamento do motivo. Democracia, como bem explicou com muita propriedade e competência o professor Sodré, a gente ainda se pergunta se os nossos governantes, se eles sabem o que significa democracia. Eles têm consciência de que democracia é poder do povo, governo do povo. Porque quando se fala em democracia participativa, parece que no nosso contexto brasileiro é porque eu tenho direito e dever de votar, mas me é vetado o direito de participar desse governo. Então, a democracia, ela deve sair apenas do sufrágio, entrar para as questões de áreas sociais, questão de áreas econômicas, questões de áreas culturais, não apenas a questão da reforma política como propaganda eleitoral, mas como plano de governo, no qual o povo pode participar dessa democracia. E não onde os governantes usam da democracia para serem eleitos, mas não para trazer benefícios ou trazer a participação da sociedade brasileira na governação do Estado brasileiro. E nessa democracia não deve deixar de ter um diálogo intercultural, porque no Brasil nós temos algumas etnias desfavorecidas, como várias tribos indígenas, várias etnias indígenas, nós temos povos, temos ciganos, temos os surdos e temos vários outros tipos de etnias que são imigrantes, mas imigrantes como cidadãos brasileiros e não imigrantes como de identidade brasileira. E aí separar esse tipo de imigrantes, e é o que nós não podemos perder o momento que o Brasil vive com respeito à reforma política, onde se vai ser para o plebiscito, que vai ser para o referendo, não importa. O que nós precisamos agora é colocarmos e mobilizarmos como população brasileira para participar da democracia brasileira. Vamos ouvir Cristiano Ferreira, por favor, de Brasília. Diante da fala dos colegas aqui, Sodré, Rodrigo, professor, fico imaginando, através da democracia, alguns novos elementos que nós passamos a conviver recentemente dentro do exercício da democracia. Novamente, dentro do que o professor Sodré falou, dentro dessa eleição recente, tivemos um novo elemento que foi o debate nas redes sociais.
que é um elemento relativamente novo dentro de quando você vai falar de política. Então, vamos pensar um pouco sobre como era feito a política e como você participava há pouco tempo atrás. Se você quisesse participar ativamente dentro da política, dentro de uma eleição, dentro de um pleito, você tinha que ter a vontade, primeiro, de participar e de se dispor de sair de sua residência e ir até algum local onde que estivesse fazendo aquele movimento, onde estivesse ocorrendo aquele debate, onde estivesse ocorrendo a questão das ideias, onde estivesse acontecendo um comício, alguma coisa. Quero dar os parabéns por aquilo que se passou hoje aqui esta tarde. Está bem? Obrigado. Vamos